Paz do Senhor, Shalom, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Bom dia para todos. Chegamos aqui mais um dia para a nossa leitura, nenhum dia do ano sem Bíblia e a Bíblia toda em um ano, né? Consequentemente, você seguir o cronograma, no final, aí, dia 31 de dezembro, a gente vai ter concluído a Bíblia toda mais uma vez. Hoje nós chegamos no quarto dia e vamos aqui para Gênesis 10 até o 12, Gênesis capítulo 10 até o capítulo 12. Então já compartilha aí esse vídeo, essa live com o máximo de pessoas que você conseguir e vamos expandir o reino de Deus, amém? Eu quero fazer uma oração para a gente começar. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Chegamos ao quarto dia desse propósito e estamos aqui, Senhor, para ler a Tua Palavra, meditar e aprender mais do Senhor. Fale conosco através dessa leitura e que essa leitura alcance vidas e vidas sejam transformadas para a glória e honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Capítulo de número 10, capítulo de número 10, dia 4. Os descendentes de Noé. Essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Jafã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Jafã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou Ludim, e Ananim, e Aleabim, e Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Erete, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Avardeu, e ao Zemareu, e a Ramateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá, e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Azur, Arfajate, Elude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ur, e Jeter, e Mas. E Arfajete gerou Sala, e Sala gerou Eber, e a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimeleque, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações.
Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. Toda a terra de uma mesma língua, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E vamos, e foi-se-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejam espalhados sobre a face da terra, não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e ali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos, e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou filhos a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abraão, e a Naor, e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão. É difícil a gente falar Abrão quando a gente está lendo, já tem o hábito de falar Abraão, mas antes ali era Abrão. E aí a gente acaba no hábito, né, dizendo Abraão, mas era Abrão. Depois Deus mudou o nome dele. Então vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te de tua terra, da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para as montanhas, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que dissestes: é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito. Acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Glória a Deus. Então a gente está vendo aqui as descendências da população crescendo, e após o dilúvio ali, os descendentes de Noé, a gente vê toda a linhagem, a descendência. E agora a gente vê chegando em Abrão, e Deus chamando ele para ir para um lugar que Deus iria mostrar. Deus faz essa promessa. E concluímos a leitura de hoje com essa passagem que Abrão e Sara ali, eles mentem juntos ali, dizendo que era irmã dele, para que ele fosse bem recebido ali no Egito. E a gente continua então amanhã. Hoje a leitura encerra aqui. Fica aí essa continuação para amanhã. Amém? Então é isso, gente. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Estamos aqui diariamente lendo a Bíblia, 3 capítulos por dia, gastando em média 15 minutos, investindo aí 15 minutos do nosso dia, 15, 20 minutos para estar com o Senhor, meditando na palavra de Deus. E queremos desejar aí convidar você, desafiar você a compartilhar aí e divulgar o reino de Deus. Amém? Então é isso. Amanhã a gente volta. Deus abençoe e fique na paz de Jesus.